Agora, Luana, vem cá, falando um pouco do PSOL mesmo. Uhum. Como é que nós vamos fazer? Prefeitura de São Paulo? Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. E aí? Guilherme Boulos. Eu acho que nós temos chance. Eu Acho que nós temos muita chance. Muita Agora, chance. eu acho que a gente tem que pensar unificadamente, toda a esquerda. Eu acho que é importante a gente pensar com qual projeto, com qual proposta, isso é muito importante, ser algo coletivo, né? Isso é muito importante entre nós, pra gente ter projetos de mudança efetivas mesmo, assim. A gente Isso precisa é parar de brigar um importante. pouco entre a gente, tem hora. Eu sei que a gente tudo tem que pensar Normal. diferente. Não, porque eu vejo que a ala da extrema-direita, direita e extrema-direita, elas são muito próximas e pronto. Eu me considero radical. Eles se fecham num bem comum pra eles. Não tá na hora da gente começar a analisar o bem comum pro povo? A gente continua com a nossa discussão, não tem problema não. A gente tem que discutir mesmo, tem que brigar. Mas eu falo isso porque assim, olha, sou do movimento sindical e pra mim eu não tenho que defender minha categoria somente. E isso em Guarulhos funciona muito bem com todos os sindicatos de todas as categorias e de todas as centrais. O que acontece? Se o sindicato dos metalúrgicos está com problema, a gente vai lá ajudar. Por quê? Porque o problema é de um trabalhador, de uma trabalhadora. É da classe, né? Da classe trabalhadora. Isso. E não está na hora dos partidos pensarem um pouco isso. Principalmente agora os nossos partidos de... Como é que é? Não é mais esquerda, é... Progressistas. Eu acho, Maurício, que a gente tem que ter táticas em comum. Assim, Boa. isso é importante. Mas não significa a gente também que a gente não tem diferenças. Não, eu Por acho que exemplo, diferença tem que ter, senão a gente não vai crescer isso. nunca. Por exemplo, eu sou uma pessoa que acredito que a gente pode superar o capitalismo. Assim, acredito mesmo, porque toda a humanidade mudou ao longo da história os seus sistemas de trabalho, de produção de riqueza. Nunca, por muitos séculos, foi a mesma coisa. Então, não tem por que a gente pensar que o capitalismo vai durar para sempre. Eu acho... Não dura. Ele dura períodos e vem guerras e destrói. Dura entendeu? períodos e vem guerras Ele tá sempre em crise. Ele precisa da crise para continuar, né? Ele precisa necessariamente... Já nasce de crise. Ele já nasce da crise. Então, eu acho que a gente tem que pensar em outro sistema econômico, né? Eu acredito no sistema socialista. Eu acredito que a gente deve acumular para isso. Agora, eu acredito que é possível que os socialistas, como eu, possam ter táticas em comum com grupos progressistas que não são socialistas. Eu tô dizendo o PT, por exemplo. Que eu acredito que... acho que o partido é muito diverso, mas acredito que uma grande parte não tem a visão anticapitalista. Isso é bem evidente. Mas eu acho que a gente pode ter táticas em comum. Assim, táticas em comum de avanço social, de avanço da vida do povo, de possibilidades de, inclusive, esgarçar as contradições do capitalismo. Sim. Entendeu? Porque o capitalismo sempre vai produzir os excluídos. Nunca. O capitalismo não consegue produzir igualdade para todos, nem a paz. Assim, não consegue. Mas eu acho que a gente pode avançar e melhorar a vida das pessoas. Tem uma parte da esquerda, Maurício, que eu acho muito grave isso, em partidos que eu nem acho que são radicais, viu? Porque pra mim, radical é quem vai na raiz do problema. São cegos, assim. Eu não sei lá, míopes. Eu acho que acham, por exemplo, que quanto mais ferrada uma população tiver, maior a chance dela se levantar. Eu acho que é o contrário. Assim. Dizem como se fosse uma bola de neve, né? Como se assim, a população vai ficar... Você tá tão desesperado que E aí você vai morrer mesmo, então você fala, então eu vou pra luta. E vou pra luta, vou Se fazer eu a morrer, revolução. pelo menos meus filhos, meus netos vão viver bem. E aí é nessa hora que se faz a revolução. Eu também Eu não acho que deve concordo. esperar tudo isso. Eu acho, até porque a história prova que é o contrário disso. Assim, que não é assim que acontece, entendeu? Eu acho que quando as pessoas melhoram um pouco as suas condições de moradia, de trabalho, de educação, de saúde, elas conseguem pensar mudança de sociedade. Assim, eu acho que muitas vezes o que acontece é que é isso, quando você tá numa situação tão difícil, tem que pensar o que você vai comer na semana que vem. Caramba, você vai ficar pensando em, como é que eu faço para mudar a sociedade capitalista? A pessoa tá pensando assim, em comer na semana que vem, tá bom. Na né? época agora do Pois Bolsonaro, tava querendo saber quem que vai ia comer comer amanhã. à noite, Pois né? é. Pode ser agora de tarde conseguir um negocinho, então eu nem Vamos ver comi no eu almoço. faço, o que meu filho vai Aí comer, o cara entendeu? não vai ficar pensando em faculdade pra todo mundo, não vai pensar em saúde sim. pra todo mundo. O cara não sabe nem se vai estar vivo daqui a algumas horas. Vai lutar por, sei lá, pelo SUS? Vai lutar... Não sei nem se eu vou ter entendeu? comida pra daqui a pouco, então... Pois é. Então eu acho que assim, eu acho que tem que... Né? Eu acho que tem que aliar o avanço social das condições de vida das pessoas. E nisso o PT faz muito bem. Assim, eu acho que a elite brasileira era tão podre e era tão incompetente que precisou do PT pra organizar o capitalismo brasileiro. Eu tô falando sério. Isso é uma coisa que nós do pessoal temos essa análise. Isso é verdade. Porque o PT ajudou a organizar o capitalismo brasileiro, de tão incompetente que era a elite escravocrata. E eles continuaram não enxergando isso, porque trouxeram o Bolsonaro pra acabar com tudo outra vez.
Não, pois é uma coisa, é muito duro esse país, cara, porque nem a classe trabalhadora não pode ter nada, eles não querem nem uma classe trabalhadora um pouquinho bem, Eles não querem uma classe trabalhadora que Nem gaste trabalhando. com eles mesmos. Sim! Que produza pra eles. Não, Essa é a quando eu diferença. via Ele quer o trabalhador, a trabalhadora Ferrado pra ali. acabar com eles. Assim, ó, eu vou te usar até os 30, 40 anos de idade, porque depois dali pra frente você não vai se aposentar, você vai continuar trabalhando, mas você não vai fazer mais porra nenhuma da sua vida. Tem a ver com a história escravocrata, né? Tem É? a ver, porque no Brasil, escravocrata, isso é importante, porque tem esquerda também, que essa que eu nem acho que é radical, que acha que a classe trabalhadora brasileira é igual a da Alemanha de 1800 e alguma coisa, entendeu? É os tais comunistas que, assim, pô... Não dá também. Não dá, não, assim, eu sou comunista também, mas eu acho que tem que entender que a classe trabalhadora brasileira nunca foi classe trabalhadora. Sempre foi escrava, sempre foi, escrava, sim. assim, depois um trabalho meio mais ou menos, depois conseguiu um trampo, ou era informal, Tanto entendeu? é que a classe tinha- média não entendeu, né? A classe média se achou classe de Rico. elite. É, Estão todos afundados aí agora. entendeu? Acho que